muito bom dia. Hoje é sábado, véspera do domingo de Páscoa. Estamos numa semana santa, religiosa, semana de passagem, reflexão, mudança. E hoje nós vamos discutir aqui no programa Em Alta a fé, que independe de crença. É um sentimento em algo ou alguma coisa sem qualquer tipo de evidência. Para tratar do assunto, a gente recebe aqui o padre Clauber Pereira Lima, vigário da Igreja São João Batista de Vinhais, e o pastor e escritor e professor Rafael Blume. Bom dia, pessoal. Bom dia. Sejam muito bem-vindos, né? A gente está muito bem representado aqui por duas fortes igrejas, né? No nosso país, né? A Igreja Protestante e a Igreja Católica, né? E como a gente está num país que é laico, ecumênico, a gente passou a semana fazendo uma visita a todas as religiões para ver como que as religiões tratam esse período, né, da Semana Páscoa, tão importante, né, para o calendário cristão. E daqui a pouco a gente vai estar exibindo Trilhas da Fé, né, um projeto muito bonito que a gente fez, que foi exibido ontem na Sexta-feira Santa, né, e hoje a gente faz o resumo desse programa, faz esse passeio, né, pela história das religiões e dessa relação com a fé. Quando a gente fala, Tomé era aquele cara que só, a crença dele estava em ver, né? E a nossa crença e a nossa fé, ela deve estar firmada naquilo que a gente não consegue ver, mas que a gente consegue sentir, né? É o grande mistério da fé? Aí eu deixo essa pergunta aberta para vocês dois, quem quer começar? O Tomé, ele diz que ele quer ver. Agora, ver em grego, o verbo oraô, em grego ver, tem o sentido de crer também. No próprio verbo, no original grego. Então, Tomé tem dúvidas, mas ao mesmo tempo ele tem fé também. Ele quer ver com os olhos da fé, né? Então, o Tomé, ele dá uma resposta para toda a ansiedade que nós temos, para todo o anseio que nós temos pelo sagrado. E Santo Anselmo, na Idade Média, ele dizia que para você começar a falar da fé, você tem que ter um pressuposto. É o famoso argumento de Santo Anselmo, credo ut intelligam, creio para entender. Então, se a gente pressupõe a fé, a gente pode entender tudo. Então, a fé tem que ter uma base sólida, tem que ter uma base real. Senão não tem como fazer o argumento. Se você não acredita, se você não crê, não tem como conversar sobre argumentos da fé ou não. Pastor, é muito humano nosso, né? Querer uma evidência de tudo, né? A gente querer apalpar tudo, querer ver tudo, né? Isso é algo muito humano, né? Isso, mas a nossa fé como cristãos, ela é baseada no testemunho que a igreja carrega também, né? Nós temos a experiência dos apóstolos que andaram com Cristo, viram os milagres, testemunharam que Ele era o próprio Deus, eles acompanharam a paixão, a crucificação, foram testemunhas da ressurreição e essas testemunhas foram transferindo esse bastão ao longo da história. E a gente, então, hoje é esse povo que continua carregando o testemunho apostólico, dizendo sim, Cristo é o Messias, Ele morreu pelos nossos pecados, Ele ressuscitou o terceiro dia, e a gente hoje continua proclamando o testemunho dos apóstolos e crendo na veracidade do testemunho deles, mas também por meio de um Deus que temos a convicção da história, da igreja, das escrituras, mas um Deus que é um Deus relacional, um Deus que sempre se revelou ao homem desde Adão, passando por Noé, chamando Abraão, falando com Moisés, se fazendo homem, pisando entre nós em Cristo, Deus pisando na terra, e que faz parte da experiência cristã, desde a conversão, a caminhada, um Deus que nós temos
toda a veracidade da sua história e da sua revelação por meio das Escrituras, mas também da nossa relação pessoal com Ele diária, que para o cristão é uma experiência tão real quanto a experiência que temos com o físico. A gente tem aqui na cruz que o padre Clauber, né, trouxe, né, para o nosso cenário hoje. Eu queria que está enquadrada a cruz aí, vamos mostrar aqui. Ele trouxe para a gente ver, né, e para a gente talvez sentir também, né, padre? Sim. Então esse é o símbolo, talvez o maior símbolo, talvez não, é o maior símbolo, né, desse grande mistério. E a gente tem uma divisão dessa história cristã, né, de um Deus mais punitivo antes, lá do Antigo Testamento, né, e você fala, né, pastor, dessa questão relacional, né, de se relacionar mais intimamente, né, e o Cristo vem em amor, né, se sacrifica por nós, e como os cristãos assim têm como máxima, né, os pecados são zerados na cruz, né, mas cada um de nós continua com a sua cruz. Qual que é o significado assim desse momento? Porque a gente tem a Páscoa como até muito mais importante, né, do que o nascimento do Cristo, né, justamente por conta desse mistério, do mistério da cruz. A cruz é onde Jesus se sacrifica. A cruz era um instrumento de tortura, mas Jesus, ele não é uma vítima sacrificial. Jesus, ele é o Cordeiro de Deus, mas ele morreu na cruz. E a cruz, aqui nós vemos, essa cruz ela veio de Belém. Essa cruz ela é muito representativa, porque ela foi feita com oliveira, restos de oliveira, então ela é ecológica. E aqui tem a via sacra atrás, a via dolorosa de Jesus, e temos o ouro, incenso e mirra, e temos aqui a terra de Jerusalém. Só que quando eu cheguei no estúdio, a terra se esparramou, então está esparramada aqui pelo estúdio a terra de Jerusalém, que estava aqui. Por alguma razão, a terra santa se esparramou pelo estúdio da difusora. Eis o mistério da fé. Então Jesus, vamos catar esta terra. Então Jesus, ele morre na cruz, e ele transforma a cruz em instrumento de tortura como o símbolo da salvação. E era a forma como os criminosos daquela época, né, os malfeitores, eram sacrificados, né? Era a maior punição daquela época, né, pastor? Isso. A cruz é o clímax da história das Escrituras, né? A história das Escrituras começa com esse Deus relacional criando o homem como a grande coroa da criação, como seus filhos, para se relacionar com eles. Mas logo no capítulo 3 de Gênesis, no começo das Escrituras, o homem, ele peca, e a relação do homem com Deus entra em desarmonia, do homem com o homem entra em desarmonia, do homem consigo mesmo. O cosmos entra em desarmonia, e aí Deus começa uma história de redenção, de salvação, que chega a um clímax histórico para a própria teologia judaica no Antigo Testamento, que é o clímax da Páscoa judaica, onde Deus levanta Moisés e liberta Israel da escravidão do Egito, das mãos de Faraó, de maneira poderosa, por meio do sangue de um cordeiro, onde deveriam crer e pintar os umbrais da porta com o sangue do cordeiro. E aqueles então foram libertos da morte e da praga que veio sobre todos os primogênitos. Eles saíram então para essa grande libertação no caminho da terra prometida. Essa história da Páscoa, dessa passagem do anjo da morte, salvos pelo sangue do cordeiro, se torna um ápice da teologia judaica. E essas sombras vêm sendo colocadas em toda a religião judaica, com o sacrifício do cordeiro, com a aparição do Messias, do rei de Israel, prometendo que viria o filho
desse rei, que seria o grande rei sobre toda a terra. Essas sombras estão sendo construídas no Antigo Testamento, como tu colocaste, são sombras proféticas apontando para uma grande redenção, até que o próprio Deus, ele então, por causa dessa desarmonia entre Deus e os homens, cujo pecado gerou, ele vem para restaurar a humanidade. E para isso ele se faz homem. Sim. Ele se faz totalmente homem para morrer naquela cruz. Né? E é isso que eu queria perguntar, o significado desse ato, tanto para a Igreja Católica quanto para a Igreja Protestante. A gente tem uma humanidade em Cristo quando ele diz, a gente vê isso muito forte quando ele fala, afasta de mim esse cálice, porque há um sofrimento, e esse sofrimento é humano. Era o Deus vivo ali, mas você vê a humanidade de Cristo naquele momento, afasta de mim esse cálice. Mas Cristo sabia da missão dele. Cristo já sabia que ele precisava morrer na cruz. Né? Como que a gente pode, né, tratar isso com essa intensidade que é esse ato? Né? Talvez a gente precisasse olhar mais para esse ato, porque a gente também precisou ver Cristo homem, precisou ver Cristo sentindo dor. Né? Santo Anselmo, ele fala, Cur Deus Homem, é um livro que ele escreveu na Idade Média. Por que Deus se encarnou? Então, Deus se encarnou para a nossa salvação. Deus se fez homem, então já não são mais os profetas que vão falar, mas é o Filho de Deus. Ele se encarna, ele se faz na nossa história. Então, não é apenas uma aparência, é uma humanidade real. Jesus realmente, nós percebemos pelos evangelhos que é um ser humano. Então, em inglês tem uma confusão em relação à oração de Jesus. Então, na cultura inglesa, canadense, disse que a oração de Jesus é o Pai Nosso, the Lord's Prayer, a oração do Senhor. Mas esta não é a oração do Senhor, esta é a oração que o Senhor nos ensinou. A oração de Jesus é a oração do Getsemane. Esta que é a oração de Jesus, conversando com o padre velho, idoso, a gente comentava sobre isso, ele me comentava que a oração de Jesus, the Lord's Prayer, a oração do Senhor, é a oração que ele está lá no Getsemane, que ele está sofrendo, a gente vê toda a humanidade de Jesus, a gente vê que ele chora sangue e lágrima. Então, a lágrima da humanidade, é um ser humano que está ali, mas é o drama do ser humano. O ser humano quer fazer a sua vontade, quer realizar os seus desejos humanos. E aí ele diz, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Então ele se reconcilia com a vontade de Deus. Então, Cristo humano, mas ao mesmo tempo Cristo Deus. Aí Santo Anselmo vai e diz, se não tivesse havido pecado, Jesus teria vindo ao mundo? É isso que Santo Anselmo discute no Deus Cur Homo, a encarnação de Deus. Deus teria se encarnado, mesmo que não tivesse havido pecado, porque o ser humano tem sempre uma falha. E Sartre, esse filósofo ateu, que negou a vida toda, uma coisa ele não negava, ele dizia que o ser humano tem uma falha original, que ele chama de aconteceu algo, aquilo que nós chamamos de pecado. Sartre e toda a filosofia ateísta diz que tem uma falha, aconteceu algo. Não se sabe bem, a filosofia não sabe definir o que é este algo, nós definimos que é o pecado. Então Santo Anselmo diz que Deus se encarnaria, Jesus viria a este mundo, mesmo que todo mundo fosse bonzinho, tudo fosse correto, todo mundo obedecesse, Adão e Eva não tivesse desobedecido, Deus viria, porque há sempre uma falha. E a falha que Sartre diz este algo é a ubris. A ubris, a gente volta sempre para o grego. A ubris grega, traduzindo um pouco assim às pressas, orgulho, é o orgulho. Então o orgulho para a filosofia é aquilo que é a falha do ser humano, é aquilo que Sartre dizia, este algo que aconteceu. Então o ser humano precisa de redenção. Pastor Rafael, e essa dor não era necessariamente uma dor física. É claro que Cristo foi, né, mutilado, pregado na cruz, né,
chicoteado, mas eu penso que essa dor era uma dor no espírito, né? E eu, para pensar nisso, eu volto para esse texto de Mateus 27, que tem os 2 cálices. No começo de Mateus 27, está Jesus celebrando a Páscoa. E ele pega um dos cálices e diz: esse é o cálice da nova aliança, no meu sangue. No final do capítulo 27, aparece ele, no meio do capítulo 27, ele dizendo: se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja minha vontade, mas a tua. Os 2 cálices nos fazem entender exatamente esse sofrimento de Cristo. A humanidade estava desconectada de Deus, precisava de redenção, de libertação, de restauração, de reconciliação, não podia fazer pelos seus próprios caminhos. Então o próprio Deus se faz homem para lutar a guerra do homem. O próprio Deus se faz homem para reconectar o homem com Deus. Agora nós temos um Deus que é homem, Deus, e um Deus que é homem. A humanidade totalmente reconectada, e esse caminho acontece com Jesus assumindo sobre ele o pecado de toda a humanidade. E esse então passa a ser esse grande sofrimento que ele atravessa, ao ponto de trazer sobre ele a separação do homem com Deus, de maneira misteriosa até de se entender, como Cristo assume sobre ele, quando ele diz: Senhor, Senhor, por que me desamparaste, né? De tamanho sofrimento que ele atravessa ali naquela cruz. Mas tem uma coisa interessante que nos deixa claro os 2 cálices. Ele fazendo uma aliança, dizendo: esse é o cálice onde eu dou para vocês a aliança da redenção, da salvação no meu sangue. Outra é ele, o cálice, assumindo os nossos pecados. E no meio desses 2 cálices, na história de Mateus 27, tem Barrabás, o ladrão, malfeitor, que foi salvo para que Cristo morresse na cruz que era dele. Sim. E a gente fica atônito com uma cena. Talvez, tentando me colocar no lugar de Barrabás, ele olhando depois da crucificação, Jesus no lado de 2 ladrões e Jesus numa cruz no meio. E naquela cruz era a cruz de Barrabás que Cristo assumiu. Trazendo essa maravilhosa ilustração do que de fato a cruz é. A cruz é Jesus morrendo no lugar do malfeitor, que sou eu, que somos nós, para me reconciliar com Deus. Muito bacana, muito profundo. Bom, a gente vai ver agora uma reportagem. A Semana Santa é um momento sagrado para os cristãos e nela se comemoram os mistérios da salvação a partir da recordação da última semana da vida de Jesus Cristo. Vamos ver? Assim que chegamos na igreja de Nossa Senhora da Conceição, nos deparamos com a imagem de Cristo crucificado. Imagem que virou símbolo dos fiéis da Igreja Católica e que reflete o sacrifício de Cristo pela humanidade. No templo, louvor e adoração a Deus. Por aqui os fiéis se preparam para a tão esperada Semana Santa. O início da celebração é na Praça Nosso Senhor do Carmo. Todo mundo com os ramos nas mãos para viver esse momento que marca o início da paixão. Preparação que há 4 anos a Dona Concita realiza a cada período da Semana Santa. Ela segue à risca a tradição e sabe o verdadeiro sentido da Páscoa. É uma lembrança muito boa e fazer a sua parte, né? Eu acho assim. A Dona Maria, que leva o nome da Mãe de Cristo, também faz questão de manter a tradição de fé e de amor. Para ela, essa é uma forma de gratidão pelos ensinamentos deixados por Jesus enquanto esteve na terra. É uma alegria, né? É uma ressurreição sempre, porque é um sentido assim de vida. A vida sem a ressurreição não somos nada. E assim com muita gratidão, né, que a gente vivencia esse momento de fé, que é um momento de doação, de gratidão. A preparação dos católicos para a Páscoa acontece com antecedência. Durante os 40 dias que precedem a Semana Santa e a Páscoa, os fiéis se dedicam para a Quaresma, para lembrar os 40 dias que Jesus passou no deserto e os sofrimentos que ele suportou na cruz. A Quaresma são esses 40 dias que antecedem a Páscoa,
que é um convite a gente a se preparar mais intensamente para celebrar a Páscoa. Como essa preparação? Sobretudo com o tripé: oração, penitência e a caridade. Então, com esse tripé a gente vai se preparando, intensificando a nossa oração, melhoramos a nossa relação com Deus, intensificando a nossa penitência, o nosso jejum, nós melhoramos a nossa relação consigo mesmo e com as coisas, e praticando a caridade nós melhoramos a relação com as pessoas, com os irmãos e irmãs. Melhorando com Deus, com as coisas e comigo e com os irmãos e irmãs, eu me torno uma pessoa melhor para celebrar a Páscoa. E a Páscoa então se torna a ressurreição na minha vida, todas as vezes em que eu vou eliminando aquilo que é morte na minha vida, para que isso possa gerar uma vida nova. Ressurreição é vida nova, Páscoa é vida nova, passagem, vida nova. Para os católicos, a Semana Santa começa com o Domingo de Ramos, que lembra a entrada de Jesus em Jerusalém, onde as pessoas cobriam a estrada com folhas de palmeira para celebrar a chegada de Cristo. A Semana Santa é o dia em que os cristãos relembram o sacrifício com a morte de Jesus na cruz. E no domingo de Páscoa, os fiéis celebram a ressurreição de Cristo e a primeira aparição entre os discípulos. Quem se dedica em levar o Evangelho e os ensinamentos que foram deixados por Jesus, reforça que o sentido da Páscoa precisa ser vivido diariamente, com atos de amor, compaixão, gratidão e de perdão. A Páscoa precisa acontecer na nossa vida diariamente. Cada dia eu preciso fazer com que a escuridão se dissipe da minha vida para que eu possa viver na luz de Deus. Cada dia eu preciso me esforçar, caminhar de tal forma que aquilo que é morte desapareça, que dê lugar a uma vida nova. Quando eu perdoo, é vida nova. Quando eu faço bem, é vida nova. Quando eu me uno a Deus, é vida nova. Quando eu me uno aos irmãos e irmãs, é vida nova. Quando eu me torno uma pessoa melhor, é vida nova, é ressurreição. Filho único, quem crê nele não perece, mas terá a luz da vida. Quem crê nele não perece, mas terá. Padre, aí o entendimento da Igreja Católica, né, sobre esse período, né? Cristo diz: eu sou a luz do mundo. Eu acho que a grande proposta do Cristo é que nós sejamos pequenas luzes no mundo e que sejamos sal, né? Isso, porque sem isso, né, não teria sentido, né, o sofrimento na cruz. Eu sou a luz. Então Jesus, na Sexta-feira Santa, ele morre na cruz, ele se sacrifica, e ao lado de Jesus está sua mãe, a Virgem Maria. Então, isso aí demonstra a humanidade de Jesus. Jesus tem uma mãe. Mas Jesus tem uma mãe? Tem uma mãe. E a Virgem Maria, a Virgem das Dores, ela acompanha Jesus com José, tem uma família cristã. E essa família, José, a gente tem pouco sobre ele, mas o pouco que a gente tem era um homem bom. E Maria é esta que está sempre presente na vida de Jesus. No primeiro milagre, fazer tudo o que ele vos disser. E aí tem lá as bodas de Caná. E aos pés da cruz, aos pés de Jesus na cruz, estava lá Maria. Maria, mãe de Jesus, o Evangelho diz bem claramente, Maria, mãe de Jesus, que nós amamos tanto, Nossa Senhora. Por que nós amamos a Virgem Maria? Porque ela é a mãe de Jesus, porque ela é a Virgem das Dores, porque ela está ali a pietar, ela ali está sofrida, ela carrega seu filho, os braços, ela coloca seu filho nos seus braços. E depois vem o Sábado Santo, onde a luz, que é Cristo, o sol que vem nos iluminar. Então, na ressurreição de Jesus, Santo Agostinho diz aqui: não é grande coisa crer que Cristo tenha morrido. Todos acreditam nisso. O que é importante é a fé dos cristãos na ressurreição. Então, essa ressurreição é a luz que vem para iluminar as trevas do pecado.
as trevas do erro. Agora, nós estamos sempre precisando desta luz. É um erro dizer assim, nós vamos mudar a sociedade, nós vamos distribuir pão para todo mundo, nós vamos fazer caridade, o Padre Roberto falou, é importante fazer caridade, tudo isso é importante, mas Jesus é a luz, mas é uma luz espiritual. Então Pelágio, que era um bispo, ele acreditava que a gente vai fazer as coisas humanas, a gente vai corrigir tudo, a gente vai ter um paraíso na terra, vai ser tudo perfeito. Isso aí a igreja condenou essa ideia de Pelágio, porque por mais que a gente faça o bem, o pecado está sempre ali presente. Então nós precisamos dessa luz, mas é uma luz espiritual. A Páscoa não celebra sobretudo as nossas obras, mas celebra a obra que Cristo fez por nós, no nosso lugar, naquela cruz, enfrentando a grande batalha da humanidade, por causa do pecado, contra o mundo, contra o inimigo, mas ele venceu também por nós. A obra dele é que transforma poderosamente a nossa existência, a nossa vida. E aí nós vemos o ponto central da Páscoa, é a Eucaristia. Então as pessoas dizem, comumente se diz assim, eu vou para a missa. Nós não vamos para a missa, a gente vem da missa. A missa foi a única palavra que ficou do latim, uma das poucas que ficaram. Essa ficou bem marcada, missa finita est, a missa acabou, vocês vão embora para o mundo, vocês vão evangelizar, vocês vão levar a luz de Cristo para o mundo. Nós não vamos para a missa, o católico não vai para a missa, o católico vai para a Eucaristia, para a celebração da Eucaristia, Jesus vivo, presente na Eucaristia. Gente, eu vou pedir só uma licença para vocês para a gente fazer um breve intervalo. Já já a gente volta conversando sobre fé aqui no programa Em Alta com o Padre Clauber e também com o pastor Rafael Blume. Já já. Que bom estar na sua companhia neste sábado, é um sábado muito especial. E olha, nós estamos de volta aqui com o Padre Clauber Pereira e o pastor Rafael Blume conversando sobre fé. Eu perguntava aqui num desses programas que a gente gravou do projeto Trilhas da Fé, que os programas que foram ao ar ontem, na sexta-feira, e que a gente vai ver uma compilação logo depois aqui do programa Em Alta, a respeito eu falo como se fosse um mandato assim do Cristo, né? Ide e pregai o evangelho a toda criatura, né? E a gente olha para esse mundão de Deus hoje, né? Com tanta guerra, com tanto egoísmo, com tanto orgulho que o senhor falou, Padre, né? Talvez seja a nossa grande falha, né? Hoje, o egoísmo, né? O egoísmo que produz a guerra, né? O orgulho que produz a guerra. E às vezes me bate um certo desespero achar que esse ir de pregar o evangelho a toda criatura, espalhar essa palavra, espalhar esse amor, quando a gente pensa que isso pode ser utópico, será se a nossa geração alcança isso? Quando que alcançaremos, né, um mundo mais amoroso, apesar de sabermos que aqui não é o fim de tudo, né? Aqui é só essa passagem, né? Isso de uma certa forma me angustia e deve angustiar, né, muitos cristãos também, né? Queria que vocês comentassem a respeito disso, né? E de pregar o evangelho a toda criatura e batizais o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a igreja, ela cumpre esse mandato de Cristo. Agora, aí de repente, como você falou, Cristiane, tem a guerra, surge a guerra. Então a guerra, ela se alimenta deste orgulho, ela se alimenta desta não aceitação da conversão. Então é aquele homem que segue sem saber os ensinamentos de Pelágio, né? Então é um mundo só humano, é só a busca do prazer humano, busca da satisfação humana. Então a guerra, ela rompe com todas as regras. Então os 10 mandamentos são rasgados. Mas aí é a grande questão da liberdade. Por que Deus nos criou livres? É a grande questão de Pascal no século XVII. Então
o ser humano ele tem a liberdade de escolher o bem e ele escolhe o mal. Por que que nós não fomos criados como fantoches de Deus, marionetes? Mas Pascal diz, não, nós não somos marionetes de Deus, nós temos a consciência. A gente tem um livre arbítrio, né? Deus nos deu isso, né? E a graça de Deus é justamente essa obra de Deus no homem. E eu vou falar do livre-arbítrio e também quero trabalhar a ideia da guerra, porque quando Deus cria o homem, ele cria o homem na ideia da humanidade de Adão e Eva em perfeita harmonia. Era homem e mulher, a carne da minha carne e osso dos meus ossos. Mas o pecado fez com que a relação do homem e da mulher fossem simbólico ali, né? Fossem destruídas. O teu desejo será para o teu marido e ele te dominará, já como consequência do pecado. Depois Caim mata Abel, depois surgiram os grandes guerreiros como Nimrod, como Lameque. Depois vem Torre de Babel, querendo o homem construir o seu reino para sua glória, independente de Deus. Na verdade, essa expressão da humanidade que a gente encontra agora do Putin, no Zelensky, essa ideia do pecado fazendo o homem, dividindo o homem nas nações e nos separando como humanidade. E a cruz de Cristo, a Páscoa, também tem tudo a ver com isso. Porque quando Cristo ele se faz homem e para restaurar todas as coisas, para restaurar o cosmos, para restaurar aqueles que se rendem em fé ao seu reino. Não é mais o meu reino, é o reino de Cristo no meu coração, na minha vida. E a partir disso, no meio dessa igreja que proclama, olha, todos vamos nos render ao Rei Jesus, um reino de paz eterna. Ela transforma o homem de dentro para fora. E aí ele vai dizer para Maria Madalena, para Nicodemos, o homem em um novo nome, em um novo nascimento. É a ideia de uma nova humanidade. E aí tem uma coisa muito interessante. Quando ele começa a igreja, a festa de Pentecostes, que é a festa assim, que acontece 50 dias depois da Páscoa, ela é quando o Espírito Santo é derramado sobre a igreja e uma nova era começa. E agora eles passam a falar numa mesma língua. Qual é o resultado da cruz de Jesus na formação dessa nova humanidade? É que com o pecado, os homens foram divididos em diferentes nações que guerreiam entre si. Em Cristo, por meio do seu Espírito, ele constrói uma nova humanidade. E nós então podemos agora voltar a nos amar. Aí a pergunta é, mas quando isso vai acontecer? Será se há esperança? E aí agora a gente está, não sei, existe a interpretação bíblica sobre a questão do futuro. Às vezes não é tão simples e vai ter algumas diferenças, mas independente da diferença, a gente sabe que a cruz, ela tem uma mensagem do o que já aconteceu. Então Cristo já nos salvou, nós já estamos restaurados, o Espírito de Deus habita em nós e todo aquele que se rende em fé a Cristo nasce de novo, mas há um ainda não, há uma consumação futura, cuja esperança ela é independente dessa história ainda da humanidade. Há uma consumação final de todas as coisas. Então, né? pastor, quer dizer que a angústia pode ser trocada por esperança, mesmo no mundo muito conturbado como o nosso, né? A angústia agora é, em meio a esse mundo, Cristo já venceu naquela cruz. E a consumação eterna está por chegar. Bom, a gente vai ver uma outra reportagem, a celebração da ressurreição de Jesus, ela é marcada por diversos símbolos da passagem do Cristo pela terra. Vamos ver? Quem é cristão sabe que o período deve ser dedicado à reflexão, renovando a fé naquele que morreu para salvar a humanidade e que, de acordo com as Santas Escrituras, ressuscitou no terceiro dia. Para nós cristãos, a Páscoa é, de fato, a maior festa do cristianismo. Nenhuma festa é igual ou comparável à Páscoa. Ainda que o Natal seja muito badalado, porque coincide com férias e fim de ano, mas a razão de sermos cristãos é a Páscoa. Por quê? Porque na Páscoa comemoramos a morte e, mais especialmente, a ressurreição de Jesus. Nós somos cristãos porque acreditamos que Jesus ressuscitou. E não só que ele existiu, ou não só que ele falou coisas bonitas ou fez coisas incríveis, mas porque ele de fato ressuscitou. Se essa é a razão da nossa fé, então nós não podemos substituir essa razão por outras coisas menores.
por pura troca de presentes ou como transformando a data numa justificativa para passeios, mas de fato é um feriado religioso, um momento onde as igrejas convidam os cristãos a refletirem por que eu sou cristão, qual é a razão da minha fé e como viver isso de forma mais profunda. Para a Igreja Católica e Ortodoxa, a Páscoa é considerada a data mais importante. O momento que relembra a morte e ressurreição de Jesus Cristo também é marcado por símbolos que traduzem o verdadeiro sentido da Páscoa. O pão e o vinho, por exemplo, fazem referência ao corpo e sangue de Jesus Cristo. As igrejas, especialmente as de origem apostólica, como as igrejas ortodoxas e a católica romana, elas desenvolveram nesses 2000 anos de cristianismo muitos símbolos. Símbolo é aquilo que me une a algo. O pão e o vinho simbolizam o quê? Jesus, na quinta-feira, reuniu-se com seus discípulos, tomou pão e vinho e afirmou que isto é o meu corpo e isto é o meu sangue. E quem come do meu corpo e bebe do meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. O cordeiro, o peixe e o coelho também fazem parte de toda a simbologia que envolve a Páscoa. A figura do cordeiro remete ao próprio Cristo. O peixe, Jesus chama os discípulos a serem pescadores de homem. O peixe simboliza os próprios seguidores de Jesus, que seguem num cardume só esse Deus encarnado. O coelho também, apesar das pessoas acharem que não é, o coelho também é um símbolo de fertilidade, porque ele se reproduz muito, né? E também pode ser atribuído como também o ovo, que é símbolo de nascimento de uma nova vida. O que não é chocolate, tá? Mas o coelho, o próprio ovo, esses símbolos todos, eles remetem à esperança, à renovação, à vida nova. Todos têm uma profunda relação com a Páscoa. Outro símbolo também de grande representatividade é o Círio Pascal. A Igreja Latina, a Igreja do Ocidente, desenvolveu um símbolo muito bonito, que é o Círio Pascal, que é uma vela grande, decorada, marcada com a data, o ano que aquele círio vai ser colocado, e ele é aceso no período da Vigília Pascual, que começa ali no Sábado Santo, antecedendo a comemoração da Páscoa, simbolizando a luz de Cristo, né, que iluminou o mundo. Muito mais do que ganhar ou receber ovos de chocolate, a Páscoa é a maior prova do amor de Deus por todos nós. Se nós nos preparamos para as festas do mundo, para um casamento, para um aniversário, que dirá para as festas do céu? Se Jesus, num terceiro dia após a sua morte, ressuscitou para nos fazermos ressuscitados também com Ele, é importante, é imprescindível que nós cristãos nos preparemos e possamos nos recolher para entender qual é o sentido de sermos cristãos, qual o sentido de fazermos o sinal da cruz, de irmos à missa, de sermos parte de uma comunidade, de sermos batizados, de receber os sacramentos. Não se trata só de práticas externas que podem ser substituídas por outras práticas externas, mas a razão da própria existência como cristão. Todo cristão, ao ser batizado, se torna cidadão do céu. O exercício, especialmente na Páscoa, o exercício das práticas cristãs é o exercício dessa cidadania. Esses símbolos têm outro significado, pastor, para a igreja protestante? Na verdade, a igreja protestante, historicamente, ela se focou muito mais nas escrituras, Sim. né? E então a gente usa menos os símbolos e a gente tem o foco maior hoje no símbolo da cruz, né? E principalmente na cruz vazia, que a ideia protestante que esse de Cristo focar não tá mais lá, né? a ideia de reforçar o sacrifício expiatório do Cristo que morreu a nossa morte, mas relembrar que Ele ressuscitou, nos dando a sua vida. Os dois cálices, Ele bebeu o cálice da minha morte, mas me deu o cálice da vida que estava nas suas mãos. Então, o símbolo que mais utilizamos ainda dentro da igreja protestante é o símbolo da cruz, né? Os outros símbolos a gente não faz muito o uso deles. Bom, a gente falou aqui, né, de guerra, de desamor, de egoísmo, de orgulho, e eu queria fazer uma pergunta provocativa para vocês, mas eu tenho certeza que extremamente importante, né, para que a gente possa dialogar com o nosso telespectador. As instituições, elas são falhas, né, porque elas são feitas por homens, né,
E em meio a essa representatividade do Cristo na Terra, a gente tem as igrejas de diversas denominações, mas a gente vive num mundo de muita intolerância, né? Num mundo de muitas falhas, né? Como o padre bem ressaltou. E a gente vê instituições que também falham, né? Instituições que também a gente percebe a corrupção lá dentro, muitas vezes uma corrupção muito nociva, que é a corrupção da palavra, né? E dos atos. E a Igreja Católica não escapa disso, a Igreja Protestante não escapa disso, nem outras, né, denominações. Como ser fiel a essa palavra e, de fato, num mundo tão conturbado como esse, onde nós a todo momento somos chamados a nos corromper de diversas formas, como garantir a integridade dessa instituição, igreja, e o papel dela, né, que é tão fundamental, né, para esse equilíbrio, né, nosso. Eu acho que parte da beleza da igreja está em sermos uma comunidade de pessoas perdoadas pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que perdoa pecadores, e que o encontro com esse perdão de uma dívida impagável que era minha, eu como pecador, me permito viver em uma comunidade. Eu fui chamado para viver uma comunidade onde estão outros pecadores e eu sou chamado a perdoar também. E isso traz a beleza do Evangelho, entender que eu perdoei, mas eu não vivo numa comunidade de santos perfeitos. Chegaremos nesse dia da consumação, mas aqui estamos lidando com seres humanos como eu, pecadores, que ainda falhamos, que ainda acabamos em meio às pressões da vida, deslizando em questões das mais diversas, mas a gente, dentro desse ambiente, continua um ambiente onde, assim como Cristo me perdoou, como está na oração do Pai Nosso, eu estou pronto para perdoar. E entender também de que, uma vez que eu entendo que a igreja é uma comunidade de pecadores redimidos por Cristo na cruz, mas eu também preciso ter o meu foco e os meus olhos na minha fé em Jesus. Porque eu posso pecar e te decepcionar, ou um outro líder religioso, mas o nosso foco tem que saber que o nosso Senhor Jesus, Ele nunca pecou, nunca pecará, nunca nos decepcionará. E a falha de nenhum ser humano que é pecador redimido, como todos, pode me afastar ou afastar os meus olhos do perfeito, do santo, de Jesus. Padre. Antes de responder essa pergunta, eu gostaria de falar antes sobre o símbolo, depois eu vou te responder. Para a Igreja Católica, o símbolo é bastante real. O símbolo vem da palavra grega símbolon. Então, dois pedaços de madeira são cortados e as pessoas uniam os pedaços. Então, está separado, mas quando encosta, está unido. Então, é real. Então, quando Jesus diz: tomai e comei todos vós, para nós católicos, isto não é símbolo no sentido moderno do termo. Do objeto, né? Não, a gente diz simbólico. Não, para nós, é real. A gente não usa a palavra símbolo, a gente diz real. É o corpo de Cristo mesmo. Na hora que o padre impõe, faz a epíclise, é a imposição das mãos sobre o pão e sobre o vinho. Um segundo antes é pão. Segundo depois é corpo de Cristo. E em relação à corrupção, a igreja tem a sua ouvidoria e está acompanhando os casos para que possa resolver questões que são ligadas ao crime, né? Exato. Eu só queria aproveitar boa palavra do padre no sentido da ouvidoria, mas para a igreja protestante, um dos pilares principais para dizer esta comunidade é uma igreja é a disciplina eclesiástica. Sim. É a ideia de que sim, entendemos que vamos falhar, mas quando falharmos, nós vamos nos corrigir. Sim. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, a gente só tem 10 minutinhos para a gente voltar, né? Precisaria de mais uma hora para a gente conversar aí sobre as coisas do Cristo, né? Até já!
De volta com Em Alta, aqui a gente conversando sobre fé, sobre esse período, né, da Semana Santa, nesse período de passagem, de muita reflexão. A gente não poderia se furtar de discutir esse assunto. Mas antes eu tenho um recado para você. Já pensou em morar pertinho da praia, pagando prestações que cabem no seu bolso? Chegou a sua hora. O Costa Araçagi Condomínio Clube é para você. ITBI e registro grátis, condições especiais e facilidade no seu financiamento. Área de lazer completa, apartamentos de 45 e 47 metros quadrados. Chama lá no WhatsApp para fazer o melhor negócio da sua vida. O número é 99109-0335 ou 99188-4845. Seja para investir ou para morar, o Costa Araçagi é o lugar. Um empreendimento Franeri Tenda. Dona Kate, o apartamento da senhora é babado. Tem até vista pro mar e é pertinho da praia. Um escândalo. Minha irmã, morar aqui no Costa Araçagi Clube foi a melhor decisão em toda a minha vida. E olha, eu paguei R$ 2.300 de entrada e as taxas foram todas gratuitas. Tu acredita? Tudo bem facinho. Entendi, Dona Kate. É barato mesmo. E tem segurança, aqui tem piscina, tem espaço pra festa, tem quadra. Seja para investir ou morar, o Costa Araçagi Clube é o lugar. Ô vizinha! Dona Kate, agora nós somos vizinhas. Eu apliquei os meus investimentos no Costa Araçagi Condomínio Clube e realizei meu sonho. Costa Araçagi é pra você. O empreendimento Franeri Tenda. Bom, estamos aqui de volta com Em Alta. A Igreja Assembleia de Deus do Maranhão completa um século de existência e a gente não poderia deixar de lembrar nessa importante igreja. Hoje ela está espalhada em todo o estado com histórias que marcaram gerações. Vamos ver? A história começa na década de 1920, com um casal que deixa Belém, no estado do Pará, com destino a São Luís. Após um período de pregações nas ruas e sedes provisórias, chegou à sua sede atual, na Rua do Passeio, região central da cidade. Desde o início da fundação da igreja até 1940, ela viveu sempre em casas alugadas. Em 40, a igreja compra esse terreno e no ano seguinte, um ano e meio depois, em 21 de setembro de 41, o pastor Deocleciano Cabrazinho de Assis funda o primeiro templo central das Assembleias de Deus no estado do Maranhão. Templo próprio, porque até então eram templos construídos, eram templos alugados, melhor dizendo, para a igreja estar estabelecida. Hoje, o local é a sede de mais de 400 congregações somente na capital, ponto de encontro de milhares de frequentadores. O Evangelho de Cristo, ele não pode ser alterado. A nossa igreja, que aqui no Maranhão é centenária, persiste, prossegue pregando o Evangelho. Foram diversos presidentes. Atualmente, a Assembleia de Deus é presidida pelo pastor José Guimarães Coutinho, desde 1996. Glorificar a Deus, o nosso Pai, e a Jesus, o nosso Salvador, que lá no Calvário, há 2000 anos atrás, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia para nossa justificação. Em face desta obra maravilhosa, temos alcançado de Deus o perdão, a salvação e o dom da vida eterna. Os pastores lembram que o período de Páscoa tem um significado importante e que o real sentido precisa ser relembrado. O momento de celebração da Semana Santa, da Páscoa, para pregarmos a verdadeira mensagem acerca de Cristo, que é a nossa Páscoa. Consiste em que Jesus veio ao mundo, morreu crucificado, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Essa é a mensagem que anunciamos também na Páscoa. E a mensagem deixada é de esperança. Nós precisamos não apenas gostar de Jesus, amar Jesus, achar bonita a história de Jesus, mas ele veio ao mundo com um propósito. Ele veio para salvar os pecadores. Ele disse que não havia nenhum justo sequer, então ele veio para todos. É preciso aceitar o seu sacrifício.
e viver para Ele. Isso é comer, absorver a mensagem de Cristo Jesus, ou seja, o Evangelho na sua praticidade, vivenciá-lo e aceitar Cristo como Salvador, confessando Ele como Senhor também da vida. Parabéns aí, um século de existência, né, da Igreja Assembleia de Deus, tem cumprido, né, um papel extremamente importante aí para o reino, né? Eu queria citar aqui uma frase, queria pedir para a produção colocar ela aqui para a gente, aqui na tela. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu darei descanso a vocês, Mateus 11. Eu tô assim, né, cansada, sobrecarregada, querendo correr, né, para esse Cristo. Não só eu, mas todos nós, né, cansados, né, desse mundo que a gente tanto fala, né, que a gente tanto quer mudar, né. E no nosso exercício do jornalismo, assim como da atividade do pastor e do padre, a gente lida muito com as dores do mundo, né. A gente está sempre lá no meio delas, né. No nosso caso de jornalista, registrando, no caso de vocês, creio que sentindo e levando consolo, né, e clamando também, né. E a gente sofre, né, porque a gente é humano quando a gente olha a dor do outro, né. Quando Deus diz isso, e o Cristo fala isso, venham, né, vocês que estão sobrecarregados, isso nos dá um alento, né, e a gente precisa crer nessa palavra. Pastor, pode começar? Sim, e ele diz, colocai sobre mim o vosso fardo, né? Porque o meu fardo é leve e suave. É tão bonito esse texto porque ele cria uma ilustração do carro de boi. São dois, um boi mais velho, um mais novo, os dois ligados no mesmo jugo, que é uma peça de madeira, para carregar o carro de boi. E ele está dizendo assim, não carrega os fardos sozinhos, se liga a mim que eu vou ajudar, eu vou carregar contigo os fardos da tua vida. E o meu fardo é leve e suave, porque ele, na verdade, a ideia também é do boi mais velho e o boi mais novo, né? O boi mais novo somos nós, é teimoso, o boi mais velho vai disciplinando, transformando, corrigindo, fazendo a maior força. É eu estar ligado a Cristo e saber que Ele vai me carregar e carregar os meus fardos, tomando conta de mim, da minha vida. O melhor lugar que para estar, é ligado a Jesus, né? Padre, rapidinho. Jesus, então, ele nos dá o consolo, o conforto. Ontem, durante 5 horas, eu estive escutando pessoas, né, na confissão, no confessionário, para poder aliviar as pessoas desta dor do mundo, né? As dores estão aumentando. Quanto mais universidade, quanto mais o século avança, nós estamos no século XXI, mas as dores aumentaram. Então, mais do que necessário ir a Cristo, através do pastor e do padre, mas é Cristo que é o centro, né, da igreja, é Cristo que é o centro de tudo. Então não somos nós que vamos aliviar a dor do povo, mas é Cristo. Então para mim é um sacrifício ficar 5 horas escutando o povo, mas o povo continua com esta dor, mas é Jesus que vai tirar esta dor do povo. Gente, eu queria agradecer muito, mas muito, né, a presença de vocês aqui. É importante que nesse sábado a gente tenha ouvido essa palavra, né, e entendido, né, sobre esse mistério da fé. Desejar a todos os nossos telespectadores que a gente tenha de fato esse encorajamento para fazer essa passagem, né, porque precisa de coragem, né? Pastor Rafael, Padre Cláudio, a gente precisa dessa coragem para fazer essa passagem, esse momento de mudança nesse mundo, de fato, cheio de tanta dor que a gente falou aqui. E essa coragem, creio que a gente só encontra nessa palavra e no fardo leve, né, que é o Cristo. Muito obrigada. Deixo para vocês só uns 10 segundinhos aí para vocês fazerem a despedida de vocês. Quero agradecer o convite, quero dizer da minha alegria de participar desse momento com o Padre Cláudio e desafiar os nossos ouvintes a colocar nessa Páscoa sua fé em Jesus e os seus fardos nele e encontrar nele graça e salvação. Padre. Então, muito obrigado, Cristiane, muito obrigado, Pastor Rafael, por esta conversa bem agradável, né? E quero desejar uma feliz Páscoa para todos. O nosso sábado vai ser um sábado de
o Sábado Santo da Vigília Pascal, que durante 2, 3 horas de celebração para ressuscitar com Cristo. Então, uma feliz Páscoa para vocês todos. Amém. Para vocês todos uma ótima Páscoa, uma Páscoa em família e com os amigos, né? E que a gente de fato esteja pronto para fazer essa mudança. O Em Alta vai ficando por aqui. Um ótimo final de semana para vocês. Tchau, tchau. Até o próximo final de semana.